A gente está na segunda mensagem de uma série chamada Sementes. Está falando sobre a importância dos pequenos grupos, irmãos. Assim, se você acredita naquilo que Deus tem falado e tem feito aqui na nossa igreja, aqui na IBM, você precisa viver esse tempo junto com a gente nas casas também, né? Tem algumas coisas que a gente precisa repetir o tempo todo. Quem é pai sabe disso, né? Você fica falando, professor também. Tem que ficar falando, até entrar na cabeça. Tipo tabuada. Quem gostava de fazer tabuada aí? Ninguém, cara? O percentual é tão baixo assim. Quem gostava de tabuada aí? Levanta a mão. Uma pessoa, duas, três, um bom percentual, né? Também não é um percentual bom. Quem não gostava de fazer tabuada? 2 vezes 2, 2 vezes 3. Eu aprendi uma técnica do 9. Quem sabe a técnica do 9? Viu? Eu já não lembro mais. Mas eu lembro que na época era assim, não era? 9 vezes 8, 72, é isso mesmo? A repetição é importante para a gente aprender algumas coisas, sabe? Inclusive a palavra. Inclusive princípios que são importantes para a gente. E não só eu. Porque ano passado eu preguei essa mesma série de mensagens. Não foram as mesmas mensagens, mas foi a mesma temática. E durante o ano preguei várias vezes, inclusive, sobre GC. Todo domingo a gente tem aqui um momento no meio do culto para falar para você sobre GC. Porque esse é um princípio que foi negligenciado durante muitos anos pela gente, sabe? Mas não é um privilégio do pastor Hugo ficar repetindo mensagem. O apóstolo Paulo falou isso também. Dá uma olhada só em Filipenses, capítulo 3, versículo 1. Finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim. E é uma segurança para vocês. O que o apóstolo Paulo está falando para os filipenses e para a gente tem vezes que a gente tem que ficar repetindo algumas coisas que são fundamentais. O autor de Hebreus também fala isso. Dá uma olhada só aí, Hebreus capítulo 2, verso 1. Você pode ler junto comigo? Vamos ler? Vamos lá? Por isso... Mais uma vez, irmão, que a gente ficou meio perdido. Vamos lá? Por isso, é preciso que prestemos maior atenção. Repara que o autor de Hebreus está falando sobre algo que já foi pregado. Algo que já foi ensinado. Algo que nós já temos ouvido. Esses 2 versos me chamaram a atenção quando eu estava ouvindo uma mensagem essa semana. E eu quase que eu trouxe essa mensagem para pregar para vocês, irmão. Eu ia anotar a mensagem e ia pregar aqui. Quando eu faço isso, eu falo para as pessoas, tá, gente? Eu não comprei mensagem dos outros sem avisar, não. Por exemplo, no culto que a gente fez lá na praça, não sei quem lembra, mas eu preguei uma mensagem lá, que foi pregada pelo pastor Mauro Jael na década de 90, lá na Bíblia de São Gonçalo. Essa mensagem que me chamou a atenção foi uma mensagem do pastor Luciano Subirá. Eu compartilhei lá no grupo dos anúncios dessa semana, e eu estou compartilhando de novo. Acabei de compartilhar aqui, para você ir lá e escutar, irmão. Tem no YouTube e tem no Spotify. Então dá para você botar lá no carro e ir ouvindo. Essa mensagem, eu ia trazer ela para vocês. Mas eu percebi que se eu trouxesse, ela ia perder muita profundidade que ele traz aqui para a gente. Então, durante essa semana, você tem um dever de casa, amém? O seu dever de casa é ouvir essa mensagem, irmão. E aprender dessas coisas que a gente está tratando aqui. A gente está falando aqui. A gente tem lidado aqui todos os dias. Os nossos G6 sempre serão um tema abordado através desse púlpito. Não é? Porque durante algum tempo, pequenos grupos, igreja nas casas, foi visto como heresia. Se não fosse como heresia, pelo menos era como uma coisa meio perigosa de se ter na igreja, sabe? Especialmente nas igrejas históricas, como as igrejas batistas,
congregacionais, presbiterianas. O pessoal ficava com o pé atrás, assim, meio preocupado do que isso poderia, no que isso poderia se desdobrar. É verdade que algumas pessoas corromperam o propósito dos pequenos grupos, né? Algumas pessoas realmente se perderam, né? Mas nós cremos que não é porque algumas pessoas se perderam que é algo que pode ser desvalorizado por a gente. Os pequenos grupos, ou melhor, não vou falar pequenos grupos, mas porque a gente não vê esse termo na Bíblia, né? Mas as igrejas nas casas, as igrejas nos lares, não são uma estratégia, não são assim uma ideia que um pastor teve e colocou no livro, não, são um princípio bíblico. Se a gente lê a história da igreja no Novo Testamento, a gente vai perceber isso. Eu vou voltar mais uma vez a um texto que eu li na semana passada, para a gente ver o quanto isso é importante e o quanto a nossa cultura tem impedido a gente de viver aquilo que Deus quer que a gente viva. Atos, capítulo 2, versículos 46 e 47. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Nesse texto, que a gente já leu aqui algumas vezes e precisa estar no nosso coração, a gente vê que a igreja se reúne no templo, mas também se reúne nas casas. A minha pergunta é: se eles se encontravam no templo, por que ainda assim se encontravam nas casas? Ou, se eles se encontravam nas casas, por que continuava sendo importante se encontrar nos templos? Porque é impressionante, irmão, como que a gente pega uma verdade bíblica. Hoje a gente pega qualquer coisa que a gente goste e a gente tem mania de exagerar naquilo. Por exemplo, quando a gente gosta muito de comida, amém? Hambúrguer, irmão. Ontem eu fui pregar, a Rafa foi me acompanhar. E aí quando a gente saiu da igreja, ele, pô, a gente podia comer um hamburguinho, né? E a gente foi lá comer um hamburguinho. Por que a gente tem mania de exagerar, sabe? Eu não sei te explicar o porquê. Mas a gente pegou a questão dos templos e exagerou, jogou as casas de lado. A gente pegou a questão das casas e exagerou, jogou os templos de lado. E a gente não consegue ter um equilíbrio e entender que uma coisa complementa a outra. Vou te fazer uma pergunta: o que é mais importante? Escovar o dente ou tomar banho? O que é mais importante, irmão? E aí? Os dois são importantes, amém? E as pessoas conseguem perceber se você não dá importância para alguma dessas coisas, irmão. O pessoal consegue já saber logo de cara. As duas coisas são importantes porque elas têm propósitos diferentes. Por que a gente precisa ir sempre para um lado? A gente não consegue mais ter equilíbrio. A gente não consegue mais ter equilíbrio na liturgia. Ou a gente vai para o apelo emocional absurdo, ou a gente tem que fazer uma igreja que fique tudo aceso e ninguém possa fazer nada. Ou a gente estuda a palavra, ou a gente vai quase para o misticismo. Irmão, onde está o nosso equilíbrio? A Bíblia nos ensina em Romanos a termos uma percepção equilibrada da gente. Nós precisamos buscar esse equilíbrio. Os templos são importantes. Por conta da igreja nas casas, a gente viu nascer um movimento chamado igreja orgânica. O que é a igreja orgânica? São grupos que acreditam que o templo não é mais necessário. Pegaram esse princípio que a gente tem estudado aqui dominicalmente e falaram: já que as casas são suficientes, vamos ignorar os templos, sem entender que são propósitos diferentes. Os objetivos são diferentes. Vou pedir para você abrir a sua Bíblia, ainda no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 11. Apegando-se o mendigo a Pedro e João, todo o povo ficou maravilhado
e correu até eles, ao lugar chamado, qual lugar? Me ajuda, vai. Ao lugar chamado Pórtico de Salomão. Lá no capítulo 5, versículo 12, de Atos também, você vai ver uma outra ocasião em que esse local é mencionado. Os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas no meio do povo. Todos os que creram costumavam reunir-se aonde? No Pórtico de Salomão. O que era o Pórtico de Salomão? O Pórtico de Salomão era um lugar gigantesco, onde caberia mais de 5.000 pessoas. A Bíblia fala que teve uma ocasião em que muitos creram e cerca de 5.000 pessoas se converteram à mensagem que Pedro estava pregando. Inclusive foi numa dessas ocasiões que a gente está lendo aqui. Então era um lugar que caberia mais de 5.000 pessoas. As suas colunas tinham mais de 8 metros de altura. E ali a acústica facilitava a comunicação de Pedro com mais de 5.000 pessoas, irmão. Onde caberia uma casa? Onde uma casa seria capaz de receber 5.000 pessoas? Eu citei na semana passada, inclusive citei também o Pórtico de Salomão, mas hoje eu quis trazer a base para você ver, a base bíblica. Mas eu citei também lá em Atos, quando Paulo chega a Troade. E quando ele chega em Troade, ele manda que os líderes da igreja convoquem toda a igreja para se encontrar com ele em um salão. E lá naquele salão ele prega a noite inteira. Ele prega tanto tempo que Eutico chega a dormir na janela. Isso mostra que apesar da igreja se encontrar nos lares, ela também precisava se encontrar no templo. São propósitos diferentes. Aqui é um lugar de direcionamento. Uma reunião como essa, serve para um apontamento, serve para a gente escolher um caminho, para a gente seguir numa mesma direção. Mas a reunião nas casas, ela é diferente. A reunião nas casas é diferente. E aí para a gente é mais difícil, porque a gente sempre foi acostumado com os templos. Eu não sei vocês, mas eu sempre fui assim. O que eu vivi e vi como cristão assim desde moleque. Culto no lar. Quem participava de culto no lar, dá um amém aí. Era bênção, não era? Pega aquele violãozinho ali, irmão. Pá, pá, pá. Era uma bênção. Comida no final. Era quase um GC. Mas o GC não é um culto no lar. É diferente. Porque a dinâmica que a gente usa é diferente. No GC não tem pregação, tem compartilhamento. Ali a gente fala daquilo que a gente ouviu. E se o seu líder de GC, irmão, estiver falando muito, pode reclamar com ele. Fala que eu pedi para reclamar. Porque é hora de compartilhar. Todo mundo precisa ser ouvido. Todo mundo precisa compartilhar daquilo que Deus falou ao nosso coração. Então GC não é culto no lar. GC não é grupo de estudo bíblico. Não é escola bíblica dominical, é diferente. É uma outra realidade. GC não é reunião de oração. Tem oração no GC, tem palavra no GC, mas o foco não é esse. Reunião de oração a gente faz em outro momento, irmão. Então a gente não pode deixar de cumprir aquilo que a gente está vivendo, ou o direcionamento que a gente tem como igreja, por exemplo, para fazer uma reunião de oração. Vem aqui quinta-feira, 7 horas da noite, está tendo uma reunião ali, irmão, bênção pura. Ali está sendo, ó, bênção demais. Reunião de oração. GC não é lugar de fofoca, amém? Não é lugar de fofoca. GC é lugar de comunhão. O que tem no GC, então? Por que é importante a gente ir a um GC? Eu estou usando o termo GC, mas entenda que é o princípio da igreja nos lares. A igreja nas casas. A igreja que se reúne, não mais diariamente. Tem gente que fala assim, poxa, mas GC tem que ter toda semana, cara. O pessoal se reunia todo dia, pô. Você vai conseguir se reunir todo dia? Então vamos tentar uma vez por semana, pelo menos, né? Todo dia não dá. Mas então vamos tentar pelo menos uma vez por semana. Teve uma pessoa que me perguntou, falou assim, pastor, eu não consigo ir ao GC e ao culto de quinta-feira, porque fica muita coisa na minha rotina. Então eu escolho vir no culto de quinta. Irmão, não escolhe vir no culto de quinta. Vai no GC. Se você tiver que escolher entre um dos dois, vai nas casas. Porque você está aqui hoje, amém? Então você já está se encontrando nos templos.
Você já está se encontrando no templo. O que vai faltar na sua semana, talvez não seja mais um encontro no templo. Se você tem disponibilidade, vem, irmão, porque é bênção. A gente tem aqui um tempo de oração, de palavras, de crescimento. Mas se você precisar escolher entre um dos dois, escolha as casas durante a semana. Se for necessário de verdade escolher, vai para uma casa, irmão. Vai participar de um GC. O apóstolo Paulo, ele escreve à igreja de Roma, no capítulo 16, versos 3, 4 e 5. Ele cita algumas características da igreja nos lares, que é o que a gente acredita que precisam existir em um GC. Saúdem Priscila e Áquila, meus colaboradores em Cristo Jesus. Arriscaram a sua vida por mim. Sou grato a eles. Não apenas eu, mas todas as igrejas dos gentios. Saúdem também a igreja que se reúne na casa deles. Saúdem meu amado irmão Epêneto, na verdade, né? Que foi o primeiro convertido a Cristo na província da Ásia. Quando eu li esse texto, eu pensei, ainda dá tempo de mudar o nome de Tito para Epêneto. Talvez fique bom, né? Epêneto. A gente ia chamar como PP. Irmão, esse texto tem algumas características daquilo que precisa acontecer na igreja, nos lares. Daquilo que precisa acontecer no que a gente chama aqui na IBM de GC. A primeira delas é a possibilidade, a capacidade de formar líderes ou de permitir o crescimento de talentos, o desenvolvimento de novos talentos. Irmãos, o púlpito é pequeno demais para a quantidade de talento que existe em uma igreja. O púlpito é pequeno demais para a quantidade de talento que a gente vê aflorar em uma igreja. E aí, em qualquer aspecto, seja no aspecto culinário, amém? O pessoal que leva aí, ó, um lanchinho pro GC, glória a Deus, né, irmão? Aquele finalzinho ali, pá. Irmão, lá no meu GC o pessoal é regado, tá? Respeito o meu GC. Eu fui tentar fazer dieta, mas como é que faz? Terça-feira tem GC. Quarta-feira tem jogo de futebol. E eu adoro assistir um futebol comendo uma pizza, irmão, é uma benção, né? Quinta-feira é dia de culto. Aí vai depois do culto, o pessoal já fica esperando aí, vamos comer aonde? Eu falei, meu Deus do céu, gente, eu tô fazendo dieta. Eu quero fazer uma dieta, mas não dá. Sábado, vai pregar em uma igreja. Vai pregar em uma igreja, ninguém prepara um lanche ninguém prepara um lanchinho light, irmão. Só comendo o tempo todo. Domingo, dia de membro. Quem fez dia de membro hoje, dá um amém. A gente tomou café da manhã. Depois teve almoço. Aí vem pra cá, irmão, tem cantina. Depois ainda vai arrumar um troço para comer. Como é que faz? Lá no GC a gente consegue ver pessoas que têm essa aptidão. Pessoas que conseguem desenvolver. Tem dom para isso, porque isso é um dom, irmão. Lá no GC a gente consegue ver pessoas que têm facilidade no lidar com a palavra. Tem facilidade de compartilhar a palavra. Lá no GC a gente consegue ver quem toca um violão, quem canta. Que o pessoal às vezes quer participar do ministério de louvor. Irmão, primeiro vai lá pro GC. Vai lá pro GC lá, irmão. Vai cuidar de gente, vai participar. Tem gente que precisa entender que lá no GC você está sendo igreja também. Lá nas casas você também está sendo igreja. Ninguém saberia quem é Priscila e Áquila se não fosse a igreja que tinha na casa deles. Ninguém nunca ia ouvir falar desses caras. Por exemplo, Ninfa, uma outra mulher, lá em Colossenses, capítulo 4, verso 15. Saúdem os irmãos em Laodiceia, bem como Ninfa e a igreja que se reúne em sua casa. Então, irmão, o púlpito é pequeno demais para caber todos os talentos que nós temos em uma igreja. É muito limitado, muito limitado. E você não precisa de uma plataforma para viver o ministério que Deus te deu. Você não precisa de luzes, não precisa. O que a gente precisa é de amor. Amor pela igreja, amor por Jesus e amor pelas pessoas.
Priscila e Áquila foram levantados para isso. Porque lá no GC é um lugar de cuidado mútuo. Vou voltar ao texto que a gente leu. Arriscaram Priscila e Áquila, Paulo falando sobre a gratidão que eles têm por Priscila e Áquila. Arriscaram a vida por mim. Sou grato a eles. Não apenas eu, mas eu e todas as igrejas dos gentios. Paulo se sentiu cuidado por Priscila e Áquila, apesar de viver um tempo de liderança. E a liderança, irmão, às vezes é um lugar de isolamento para quem precisa ser cuidado. É um lugar onde você não compartilha e nem pode compartilhar das suas necessidades com qualquer pessoa. Você precisa tomar cuidado com quem vai te ouvir e com a quem você vai falar, ou melhor, com o que você vai falar. Paulo se sentiu cuidado através da igreja de Priscila e Áquila, a igreja que se reunia na casa deles. Paulo se sente grato. Tem uma ocasião, lá no livro de Filemão, na carta, na verdade, a Filemão, só tem um capítulo. É lá no versículo 20. Só um capítulo. É quase que um WhatsApp que Paulo mandou para Filemão, assim, para poder compartilhar algumas coisas que ele estava vivendo. E ele fala sobre Onésimo, que estava preso junto com ele. E Paulo deixa uma frase, irmão, que traz uma verdade profunda e a gente não percebe. Diz assim: sim, irmão, eu gostaria de receber de você algum benefício por estarmos no Senhor. Olha essa última frase, irmão. Você pode ler comigo? Vamos lá? Reanime. Paulo está falando para o amigo dele coisas que ele não falaria para nenhuma carta à igreja. Paulo está falando para um amigo pessoal dele coisas que ele não falaria para nenhuma carta que ele direcionou à igreja. Ele está falando assim: olha, eu preciso ter o meu coração reanimado. E quem precisa ter o coração reanimado é porque está com o coração desanimado. Paulo se sentiu cuidado, porque a igreja é mais do que isso, irmão. A igreja precisa ser mais do que reunir pessoas. A igreja precisa ser além disso, se a gente decide viver algo saudável. Paulo viveu isso através da igreja que congregava na casa de Priscila e Áquila, porque o GC é um lugar de comunhão. O texto que a gente leu fala: saúdem também a igreja que se reúne na casa deles. Não existe lugar seguro fora da comunhão da igreja. Tem muita gente que tenta menosprezar essa comunhão, falando assim: o meu relacionamento com Deus é entre eu e Ele. Mentira. Mentira. O nosso relacionamento com Deus está diretamente ligado à nossa comunhão com o outro, irmão. Se a gente perde a comunhão com o outro, pode demorar algum tempo, mas vai chegar a hora que a gente vai perder a comunhão com Deus também. Pode demorar um pouquinho, você pode se sustentar alguma coisa ou outra, mas vai chegar uma hora que você vai perder a sua comunhão com Deus também. 1 João capítulo 1, versículo 7 fala assim: se porém andamos na luz como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Vou ler mais uma vez ali, ó. Olha o início desse verso. Se porém andarmos na luz como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. Eu queria muito ter comunhão com esse tanto de gente aqui, mas não dá. É humanamente impossível. Não dá. O máximo que eu consigo fazer, e eu já falei, eu vou tentar fazer isso enquanto eu puder, é estar ali na porta, irmão. Te dar um abraço, te dar um beijo, te chamar de bonito, falar que você está cheiroso, perguntar como é que está o Flamengo. Inclusive, acho que o Fluminense perdeu, para quem não sabe aí. Ali, eu vou tentar diminuir o máximo, aproximar ao máximo a gente. Mas a realidade é que se juntar esse tanto de gente que está aqui, mas o tanto de gente que estava 5h30, a gente tem duas alternativas. Ou a gente para de crescer, ou a gente entende que esse pastoreio precisa ser um pastoreio compartilhado. Que esse cuidado precisa ser um cuidado compartilhado.
Ou a gente fecha a porta e fala assim, gente, ninguém mais entra, porque não dá mais. Ou a gente vive um crescimento saudável, de comunhão, de cuidado mútuo, de partir do pão. Eu não sei vocês, mas eu escolho a segunda opção. Eu acredito que a vontade de Deus seja a segunda opção. E eu quero viver isso. Se você quer viver também, não dá para você continuar negligenciando a reunião que a gente vive nas casas, o encontro que a gente vive nos lares, porque o GC é um lugar de salvação. A última frase, o último recado, a última saudação que o apóstolo Paulo deixa, ele deixa para aquele homem que estava brincando, chamado Epêneto, o primeiro convertido na província da Ásia. E aí Paulo fala para eles sobre salvação. Naquela igreja que se reunia na casa, havia salvação. Eu acredito muito que a maioria das pessoas que entram aqui já entram tendo total ciência de que foram chamados para se reconciliar com o Senhor. A maioria das pessoas que entram aqui no culto já chegam dispostas a levantar a sua mão e se reconciliar com o Senhor. E a maioria das vezes isso aconteceu através de um cuidado. Seja uma mensagem que você recebeu, que alguém recebeu, um convite, uma palavra. Lá, durante toda a semana, Deus já está tratando dos nossos corações. Deus já está moldando quem nós somos. Deus já está falando e confirmando algumas realidades. E Ele está falando para você que você precisa se reconciliar com Ele. Eu faço das minhas palavras as palavras dos embaixadores do Rei, exortando-nos por Cristo que todos nós nos reconciliemos com Deus. A gente precisa viver essa realidade, irmão. Foi assim na casa de Cornélio, por exemplo, em Atos capítulo 10. Pedro chega na casa de Cornélio e já tinha uma igreja ali reunida. Uma igreja de gentios se reunindo na Judéia, se encontrando na Judéia, mas sendo salvos pelo poder do Evangelho. Os judeus ficam abismados e falam assim, agora também chegou a salvação aos gentios. Agora também chegou a salvação aos gentios. Porque, irmão, os lares são lugar de salvação também. As nossas famílias podem ser salvas através de um momento como esse. As nossas famílias podem ser transformadas através de um momento como esse. Não negligencie esse princípio. Durante muitos anos da nossa vida, a gente viveu um cristianismo desequilibrado, onde faltou cuidado em muitos momentos. Eu não estou falando, não estou culpando os pastores, não. Estou culpando a gente. E eu posso falar a gente, porque eu fui consagrado pastor tem poucos anos. Estou falando a gente. A gente falhou no cuidado mútuo. A gente falhou na comunhão. A gente falou no compartilhar da palavra. Sabe por que a gente falhou? Porque a gente escolheu só um lado da moeda. A gente viveu só uma parte. E a gente se esqueceu de algo que era fundamental. A igreja também se reunia nos lares.